Bom dia, primeiro ano. Como estão passar de feriado na segunda-feira? Espero que tenham descansado para a gente iniciar a nossa penúltima semana do PET volume 4, a semana 5. Agora a gente vai ver um pouquinho de matemática e química. Vocês acham que química não tem matemática? Química tem muita coisa a ver com matemática. Nessa semana a gente vai estudar sobre as medidas e quantidade de materiais, mas nessa semana sim que a gente vai ver sobre as unidades de medida em química. As unidades mais básicas de unidade de medida, que é a massa, o volume, entre outros. Então, o objetivo dessa aula é conceituar a grandeza e quantidade de matéria, compreender e efetuar cálculos que envolvem as grandezas, quantidade de matéria, massa molar, volume molar e a constante de Avogadro. Essa daqui a gente vai ver na última semana do PET volume 4, semana 6. Então, pessoal, a possibilidade de alterar as estruturas químicas da substância, ela permitiu o desenvolvimento e a síntese de uma diversidade de substâncias presentes na sociedade moderna. Muitas dessas novas substâncias têm provocado diversas mudanças significativas no equilíbrio do nosso planeta. Compreender esse equilíbrio e suas mudanças é de extrema importância para que possamos pensar em modelos de desenvolvimento, ou seja, que preserve a vida em nossa delicada residência terrestre e também ao meio ambiente, diminuir o impacto ambiental. Então, para essa compreensão é fundamental que saibamos a química dessas mudanças, quais as substâncias envolvidas e quais suas propriedades de transformações. A compreensão da química dessas mudanças só é possível a partir da compreensão da estrutura básica da matéria, ou seja, compreender o que é um átomo, que a gente vai ver mais precisamente na semana 6 desse PET volume 4. Nessa semana, então, a gente irá iniciar o nosso estudo com as unidades de medida mais utilizadas na química, que é a massa e o volume. Então, medidas, sem dúvidas, são fundamentais de nossa sociedade. Elas estão presentes desde a civilização pré-histórica e atualmente são as bases de atividades comerciais do processo tecnológicos e uma das principais para a elaboração de modelos científicos. Fazemos uso dessas medidas em calçados, roupas, medicamentos, para preparação de algum alimento, tudo de cosmético, maquiagem, dentre outros. Tudo isso envolve o processo de medir, como pode envolver comprimento, volume, a massa, o tempo, dentre outros. E tudo isso que pode ser medido é por meio de grandeza. Mas uma coisa, pessoal, grandeza. O que vocês acham que é uma grandeza? Porque vale lembrar que, no entanto, nem tudo pode ser medido. Por exemplo, um sentimento da pessoa, se a pessoa está triste, feliz, não pode ser medido. Esse é o grau de satisfação, porque nem tudo depende da felicidade, nem tudo pode ser medido. Então, o que são grandeza? Grandeza é um atributo ou característica de algo do universo físico que pode ser medido de alguma forma. Toda grandeza é representada por um número seguido de uma unidade de medida. Este número ele representa quantas vezes essa grandeza é diferente do padrão de medida utilizado ao tipo de grandeza que está sendo medido, ou seja, por exemplo, você quer comprar, você vai lá no açougue, eu quero 1 quilo de carne de assim moída. É um tipo de grandeza, dizer do tipo de massa, de pedir 1 quilo de carne moída. Você vai comprar um leite, eu quero 1 litro de leite, também é um tipo de grandeza, no caso do tipo volume. Então, podemos dizer que para medir alguma coisa, torna-se necessário escolher um padrão, o que é feito sempre arbitrariamente, e usar uma unidade, ou seus múltiplos ou submúltiplos, compatível com a grandeza a ser medida. Por exemplo, um frasco de perfume de 200 ml tem um volume de perfume
200 vezes maior que o mililitro. Mililitro é o M minúsculo com o L maiúsculo. Ou 5 vezes menor que um litro. Litro é representado pelo L maiúsculo. Então, quer dizer, então, você tem um vidro de 200 ml, ele é cerca de 200 vezes maior que um mililitro ou 5 vezes menor que um litro. Ou seja, você pega 1.000, dividir por 200, você vai achar que ele é 5, igual a 5, então 5 vezes menor que o litro. Então, a gente procuramos sempre utilizar as grandezas que são mais convenientes para o que deseja medir. O líquido, por exemplo, só medir por seus volumes, embora também possa ser medir por massas, por suas massas. Por exemplo, você pode medir geralmente o líquido com uma proveta ou com um copo medidor. Ou as massas utilizam uma balança, mas você também pode utilizar uma balança para medir líquidos. Podemos utilizar diferentes unidades de medida para uma mesma grandeza, ou seja, por exemplo, eu estou medindo 1 litro de água. Eu posso também medir a água por meio de massa. Para o comprimento, por exemplo, é possível usar o metro, a polegada, a légua e a milha, dentre outros. Antigamente, as unidades de medida eram imprecisas, ou seja, elas não eram exatinhas, porque se baseava no corpo da mão, por exemplo, no palmo, no pé, no palmo da mão, como mostrado aqui, no pé, na polegada, na braça, no cocavado. Isso causava muitos problemas em razão da diferença física entre as pessoas e tornava a unidade de medida pouco confiável. Então, antigamente não tinha essa confiança, não. Até hoje utiliza muito o corpo humano, como a palma, a polegada para medir, mas essas medidas não é muito confiável, não, hein? Então, a necessidade de converter uma medida em outra era tão importante, mas muito importante, que quanto a necessidade de converter uma moeda em outra. E era muito comum a Casa da Moeda de cada país, como a do Brasil, também cuidasse de um sistema de medida próprio. Então, para padronizar as medidas e facilitar o comércio de mercadorias entre diferentes povos, em 1789, a Academia de Ciências da França criou o sistema métrico decimal, inicialmente com 3 unidades básicas, o metro, o litro e o quilograma. Foi oficializado em 1960 o Sistema Internacional de Medidas, que utiliza as seguintes 7 grandezas básicas como mostrado a seguir. O comprimento, que é unidade de metro, símbolo M. Massa, quilograma, kg, minúsculo. Tempo, que é o segundo, símbolo S. Intensidade da corrente elétrica, que é dado pelo ampere, que vocês vão ver em física, que é representada pela letra A. Temperatura, que é representada pelo Kelvin, representada pela letra K, que vocês também vão ver mais para frente, detalhados. Quantidade de matéria, representada pelo número de mols, que vamos ver semana que vem, mais detalhadamente, cujo símbolo também é o mol. Intensidade luminosa, unidade de candela, o símbolo representado pelo CD. Então, continuando. Dessas unidades básicas, resulta chamada unidades derivadas, como uma sequência incompleta, como apresentada abaixo. Grandeza de superfície, que é representada pelo metro quadrado. Grandeza de superfície é quando você quer medir a área de uma piscina, que vai dar 1 metro quadrado. Volume, representado pelo metro cúbico. A mesma coisa nessa piscina, você quer medir a quantidade de volume de água que cabe nessa piscina. Velocidade, por metro por segundo, metro por segundo, ou seja, você quer medir, quando você quer medir a velocidade de um carro, por exemplo. Você tá viagem, vocês estão viajando, aí passa num trecho, você vê 60 km por hora. Isso é uma grandeza velocidade.
No Brasil, a gente usa o quilômetro, por hora. Pode sempre que vocês viajarem, observe isso nas estradas. Então, além das unidades de base e outras derivadas, o sistema internacional ele adota também prefixos que são usados como múltiplo e submúltiplo para unidade conforme o quadro a seguir. Então, o nome da grandeza, tera, símbolo T. Então, 10 fator de multiplicação 10 elevado a menos 2. Giga, representado em giga. Mega, M, 10 elevado a 6, que é 1 milhão. Quilo, hecto, vem de hectare, que é mais aqui. Nano, pique, dentre outras. Então, além das grandezas utilizadas na matemática, tem umas grandezas também utilizadas na química. Um bom padrão de medida é aquele que pode ser comparado facilmente, como o que se pretende medir. Esse padrão não deve ser nem muito grande, nem muito pequeno em relação às medidas a serem realizadas. Por isso, os químicos trabalham com grandezas tipo massa, volume e numerosidade, que é a quantidade de matéria por mol, que vamos ver na próxima aula. Então, quantidade de matéria. A grandeza quantidade de matéria é uma grandeza utilizada pelos químicos para quantificar a quantidade de constituinte da matéria. Essa grandeza tem como unidade um mol, o qual se refere à quantidade de entidade, como átomos, íons, moléculas e elétrons, existente em 12 gramas de átomos de carbono. Ou seja, você tem um átomo de carbono aqui. Supõe que você tem um diagrama de pizza. Você pega esse diagrama, você vai dividir ele em 12 partes. Ou você mesmo. Supõe que eu vou dividir ele em 12 partes. Aí você vai tirar uma parte aqui, que vai ser um 12avos, representa um 12avos dos átomos de carbono, que representa a quantidade de mol. Mas hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre massa e volume. Na próxima aula a gente foca em quantidade de matéria por mol. Então, massa é definida como a quantidade de matéria existente no corpo. Para medir a massa de um objeto, usa-se um aparelho chamado balança, que é a balança que você vê no açougue, supermercado. A unidade padrão pelo Sistema Internacional de Massa é dada pelo quilograma. Lembra disso, quilograma. O padrão de massa ele é o único que permanece definido por um protótipo, ou seja, tipo uma maquete. Trata-se de um cilindro de platina, como mostrado no figura ao lado, chamado de quilograma protótipo padrão. Ele é mantido desde 1889 no Bureau Internacional de Peso e Medida em Sèvres, na França. Então, 1 quilograma é igual à massa desse cilindro, como mostrar, por exemplo, ele tem vindo em cilindro e aqui está representando o seu quilograma. É onde que é a medida padrão no sistema internacional. Então, cópias desses quilogramas padrão foram enviadas para o laboratório em vários países, inclusive no Brasil, para a padronização e calibração de massas. A Copa brasileira é denominada de quilograma protótipo número 66. É mantido no laboratório de massa do Inmetro, que fica no Rio de Janeiro, órgão responsável pela padronização e calibração de massa em todo o nosso país. Um outro é o volume. O volume de um corpo é a extensão que ele ocupa no espaço. A forma simplificada para o volume é comprimento, altura vezes largura. Por exemplo, você tem um retângulo aqui, tipo A, B e C. Comprimento desse você vai usar, supõe que é o A, que é o maior. A altura, o B e a largura, que é o C. Suponha esse, por exemplo, aqui. Altura, comprimento e largura. Então, com A vezes B vezes C vai dar o volume desse cúbico. A unidade de padrão de volume no sistema internacional é o metro
cúbico ao quadrado, ou seja, metro cúbico ao quadrado. Em nosso cotidiano, a gente pode utilizar também as medidas de 1 litro e suas subunidades, mililitro e microlitro, mas a gente vai utilizar mais o litro. Vários instrumentos servem para medir volume no laboratório, tais como o balão volumétrico, a pipeta, esse é mostrado aqui, a bureta e a proveta, que eu mostrei nos slides anteriores. Então, como converter essas unidades de massa e volume? Relação de massa. Sabendo que 1 quilograma, ele corresponde a 1000 gramas, ou seja, você tem 1 quilograma aqui, tem? Aí você quer chegar até grama, então você vai 10 vezes aqui, vezes 10 dá 100, mais vezes 10 dá 1000 gramas. Aí você quer converter quilograma para miligramas, vai continuando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a 6 miligramas. Mesma coisa, 1 grama para miligrama. Você vai começar do grama aqui. 1, 2, 3, 1000 miligramas. Ou você quer 1 grama para 1 quilograma. Você vai ao contrário, vai dividir. Divide por 10, 1 por 10, depois por 10 por 10. Vai dar 0,001 quilograma. Uma tonelada vai corresponder a 1000 quilogramas, ou que é igual a 10 elevado a 6 gramas, ou 1 milhão de gramas. Já a relação de volumétrica. Você sabe que 1 litro, ou também chamado de decímetro cúbico, corresponde a 1000 ml. Você tem 1 litro aqui. Então, você tem um decímetro cúbico. Você vai converter para ml, você vai chegar a 1000 ml. Aí 1 metro cúbico vai corresponder a 1000 litros. Então, além das grandezas de medida, as grandezas de medida pode ocorrer erro de medida, ou seja, existem 3 possíveis fontes de erros. Quando se trata de medida, o próprio instrumento, o método observador. Por mais preciso que seja o instrumento, ele sempre vai apresentar uma medida próxima do real, mas nunca com total exatidão. O que é exatidão e precisão? A precisão de instrumento é sua fidelidade às próximas medições. Por exemplo, se numa primeira medição, uma balança mostra que determinado objeto pesa 100 gramas, ela deverá apresentar valores muito próximos a esses em todas as demais medições do mesmo objeto. Se numa segunda medição a balança registrar 115 gramas e numa terceira 96, significa que ela não é precisa, ou seja, precisão tem que ser uma medição mais próxima da outra. Exatidão de instrumento está relacionada à capacidade de medir um valor mais próximo possível do real. Por exemplo, a balança pode ser precisa, mas não pode ser exata. Ela pode, por exemplo, fornecer um valor de 115 para um objeto de 100 gramas, ou seja, ela tem que apresentar o valor mais próximo do real. Também tem o método observador, o método de observador, ou seja, o observador, a pessoa que faz a análise, também pode ocorrer o erro. Não pode, tem que, sempre que você vai medir alguma coisa, tem que olhar retinho no instrumento. Então, pessoal, é isso. Essa semana estamos no breve introduzindo as unidades de medidas. Faça as atividades. Na quinta-feira eu vou postar as correções. Dúvidas, pode me chamar aqui. E bons estudos!